Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, nós estamos aqui para continuar sobre as profecias acerca do Messias, parte 8. É 8, né, Maria Cláudia? 7. 7? Sim. Desculpa, então, é a parte 7, as profecias acerca do Messias, e nós vamos falar hoje sobre que o Messias seria rejeitado pelo seu próprio povo. Sim. Aqui em Salmos 69:8, que diz assim: tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Quer dizer, a Bíblia fala que nem os seus irmãos criam nele. Quando era para ir para a festa, os irmãos estavam indo para a festa e falaram: você não quer ser conhecido? Você não quer aparecer? Por que você não vai para a festa? E ele responde para os seus irmãos: subam vocês para a festa agora, eu ainda não subo para a festa. Por quê? Porque ele, na verdade, não foi reconhecido nem pelos seus próprios irmãos, né, Maria Cláudia? Inclusive, um irmão dele, que é o Tiago, que depois se tornou uma coluna da igreja, se converteu depois de vê-lo ressuscitado. Sim. Mas antes não acreditava que ele fosse o Messias. E nós vamos ver também em Isaías, capítulo 53, versículo 3, que fala também que o Senhor Jesus ia ser rejeitado pelo seu povo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Muitos dizem, né, Maria Cláudia, que ele era filho do carpinteiro, mas ele não era só filho do carpinteiro, ele era carpinteiro também. Sim. Ele trabalhava, sim. Ele era um homem de dores, ou seja, um homem com as mãos calejadas, né? E da classe baixa, né? Não Sim. era de uma classe alta. Além de ele ser dominado, né? Os judeus estarem sendo dominados pelos romanos, então isso já indicava uma diminuição do status. Na verdade, não tinha uma cidadania, né? A cidadania romana. Além disso, eles eram considerados, né, como uma segunda classe, uma segunda sim. categoria. Não sim. era o povo dominador, era o povo dominado. Sim, não tinham os seus direitos na sua totalidade, né? E, além disso, ele, sendo judeu, ou seja, sendo já de uma classe dominada, que não tinha os seus direitos em sua totalidade, além disso, ele era também da classe baixa. Ele não era um escriba, ele não era um fariseu, ele não era um doutor da lei, né? Ele não era alguém que era respeitado pelas autoridades locais, pelas pessoas, né? Eu vou ler de novo, Maria Cláudia. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Interessante falar que essa profecia foi feita por Isaías 730 anos antes da vinda do Messias. Então veja que coisa maravilhosa, o Espírito Santo mostrando uma coisa que nem o próprio Isaías imaginava que fosse. Sim, né? Ele falou pelo Espírito, mas ele nem imaginava que era essa a realidade. Né? Sim. E lembrando aos nossos irmãos que nós estamos com a totalidade dos estudos, tá? Você que perdeu alguma parte, ou você que quer recapitular, mandar para alguém esse estudo, nós já estamos com as 6 partes anteriores lá no nosso canal, Programa Espaço Família Cristã.
Nós temos uma playlist, é só você entrar no primeiro e já automaticamente começam a rodar os próximos. E também nós vamos colocar esse, né, mãe? Por que é importante esse estudo? Porque ele mostra que aquelas profecias feitas no Antigo Testamento por vários homens diferentes, de diferentes culturas, de diferentes línguas, diferentes nações, diferentes épocas, ele se cumpre no Novo Testamento em Jesus, mostrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, porque a probabilidade dessas profecias acontecerem e se cumprirem ao acaso é zero. Não tem como elas se cumprirem ao acaso. Então, realmente, são profecias de Deus, do Espírito Santo de Deus, que se cumprem em Jesus Cristo. Sim, e então nós vamos ver o cumprimento da profecia aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o Senhor Jesus, que fez todas as coisas, veio para o mundo, que é uma criação dele, para as suas criaturas. Porque nós sabemos que tudo, né, Maria Cláudia, foi feito pela palavra de Deus. Sim. Deus falou, haja luz e houve luz, ou seja, foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado. E Jesus é a palavra de Deus, e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Sim. Nós vamos ver aqui também João 7:5, que diz, vamos ver um pouquinho antes, que é aquilo que a minha mãe falou, né? Capítulo 7, versículo 1 diz assim: E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Veja, veio para o que era seu, os seus não receberam. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Como se o objetivo de Jesus fosse ficar famoso, né? Do jeito que eles falam. Sim, você quer aparecer. Você quer aparecer, você quer ficar conhecido, né? Sim. Eles não entendiam nada, né, Maria Cláudia? Realmente eles não compreendiam. Agora nós vamos ver que o Messias seria um profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Diz assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Quem está falando isso? O próprio Moisés. Moisés é considerado pelos judeus o maior profeta de todos os tempos. E o que esse profeta fala, que é Moisés? Ele fala: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. De quem ele está falando? Do Messias, do Cristo, de Jesus. Moisés é considerado o principal, né? Até porque é ele o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o Pentateuco, né, Maria? Então, o Senhor fez revelações extraordinárias para Moisés. Então, Moisés é o grande profeta do judaísmo, né? E nós vamos ler aqui em Atos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então nós vemos aí o cumprimento da palavra de Moisés, né? Então, como foi dito aqui, todas as pessoas que acreditam no judaísmo
tem então Moisés como uma grande referência, e essa grande referência falou, né, profetizou que vai vir outro profeta, que é o Messias. A maioria dos judeus, a maioria das pessoas que seguem a religião judaica acreditam que haverá um Messias. Existem pessoas que não acreditam, mas a maioria acredita, é um dos pilares, é um dos pontos principais da fé judaica, que haverá um Messias. E está se cumprindo aqui na palavra do Senhor. Eles não sabem que o Messias já veio e estão esperando ainda o Messias, né? E também a palavra de Deus diz, né, que ele seria chamado Nazareno, Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Então, o Senhor Jesus como um profeta, o Senhor Jesus como o Nazareno, e o Senhor Jesus cumprindo todas essas promessas que são faladas a respeito dele na palavra do Senhor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Eu vou ler de novo, Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, quer dizer, da descendência de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Nós sabemos que Davi era filho de Jessé e que Jesus é da descendência de Davi. Então, é um renovo que frutificaria, né? Porque ele viria da descendência de Davi. Sim, e além disso ele seria chamado o Nazareno. Então veja aí, como nós já falamos em outros programas, são vários dados sobre o nascimento, sobre a vida do Senhor Jesus, que mesmo que uma pessoa quisesse, não é, fazer um levantamento sobre as profecias e cumpri-las, são coisas que são fora do alcance de uma pessoa, ainda mais uma pessoa que era judia naquela época que eles eram dominados, né? Então, pelo Império Romano. Então, nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 2, versículo 23, diz assim: Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que se chamaria o Nazareno. Então, o Senhor Jesus também foi chamado Nazareno. Próxima o Messias traria luz para a Galileia. Isaías capítulo 9, versículo do 1 até o 2. Que diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Era considerada uma região de sombra da morte nessa região. Era uma região, ela era entenebrecida, né? Sim. Era uma região desprezada. Sim. Era uma região que não tinha nada de bom. Sim. Eu acho que até era uma forma pejorativa que os outros judeus se referiam, né? Essa parte da terra, porque nós vemos que quando o Senhor Jesus foi chamar os seus apóstolos, Natanael falou para Filipe, né? Alguma coisa boa vem de Nazaré, vem da Galileia, né? Vem da Galileia, enfim. Então, e os fariseus também falaram, né? Nenhum profeta surgiu dessa área aí, mas nós vemos que as profecias falavam que sim, e o Senhor Jesus cumpriu essas profecias. Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 13, diz assim: Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz:
a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Então era uma região da sombra da morte, como dissemos, uma região desolada, uma região desprezada, mas quando Jesus passou por lá houve luz, porque onde está o Senhor, onde está o Filho de Deus, aí existe luz, né, Maria Cláudia? Sim, e agora nós vamos ver que o Messias falaria em parábolas. Salmo capítulo 78, versículo 2 até o 4. E nós sabemos que essa era uma forma muito peculiar do Senhor Jesus falar, não é? Que o Senhor Jesus explicava tudo para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos, mas para o povo, para a multidão, ele falava em parábolas. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Sim, e também fala aqui, Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías 6, 9 e 10. Está escrito: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Por quê? Porque o coração deles era mau e Deus não permitiu que eles compreendessem, né, Maria Cláudia? Nós vamos ver aqui Mateus capítulo 13, versículo 10 até o 15. Nós vemos no capítulo 13 que já começa a parábola do semeador. E então, Mateus capítulo 13, versículo 10 fala assim: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Então nós vemos aqui que uma condição essencial para a salvação é haver a fé, é haver a vontade de receber a palavra do Senhor. Muita gente procura a palavra de Deus, né, mãe? Lê a palavra de Deus e fala, mas eu não entendo. Por quê? Porque o seu coração não está aberto. O dia que você abrir o seu coração e deixar essa palavra mudar a sua vida, converter a sua vida, transformar a sua vida, você pode ter certeza que você vai conseguir entender. Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, exceto o apóstolo São Paulo, Barnabé também era um apóstolo que era instruído na lei de Deus, mas os demais todos eram pessoas de uma baixa instrução, né, que eram considerados até como se eles fossem semi-analfabetos, mas eles tinham a instrução de Deus, porque o coração deles estava aberto para receber a palavra do Senhor. E aqui fala também, Mateus capítulo 13, versículo 34, diz assim, aí já está falando sobre outras parábolas que o Senhor Jesus falou, então fala assim, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse
o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E agora nós vamos ver, né, mãe, que o Senhor Jesus, depois que ele foi morto, depois que ele foi crucificado, nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Nós vamos ver aqui, então, a palavra do Senhor diz que em Êxodo, capítulo 12... Não, antes, né, Maria Cláudia? Aqui... E o item 21 aqui nosso, Isaías 61, 1, 2. Certo. Sim, que o Messias curaria os quebrantados de coração, é verdade. Tem mais essa profecia aqui em Isaías, né? Isaías capítulo 61. Porque Jesus veio primeiro para os quebrantados de coração, e a Bíblia também fala que ele veio para os pobres, né? Sim. E os pobres geralmente são quebrantados de coração. Então nós vamos ler aqui em Isaías 61, versículos 1 e 2, que está escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja quem que ele está contemplando. Pregar as boas novas aos mansos, né? Os contritos de coração, ou seja, os quebrantados de coração, aqueles que se humilham, liberdade aos cativos, aos presos, e abertura de prisão aos presos. Então isso confirma aquilo que a gente falou na profecia anterior, né? Que o Senhor Jesus falava em parábolas, por quê? Para que o coração deles se abrisse, porque quem não tem o coração aberto não consegue entender, né? Não. Então aí está falando, né? Os mansos, aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que anseiam pela libertação espiritual, né? E o Senhor Jesus então cumpriu essa palavra aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim, eu vou até ler um pouquinho antes, no versículo 16 diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, para conceder a restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então, mas alguns ficaram revoltados, né? Alguns reconheceram que ele era o Messias, mas alguns ficaram revoltados porque ele estava falando isso de si mesmo, né? Aqui no versículo 25 fala assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali a precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quer dizer, quiseram matar Jesus por causa disso. Sim, porque, vejam, irmãos, que coisa maravilhosa que aconteceu nesse momento. Estava o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, com a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, né? Então, foi um momento em que a profecia se cumpriu de uma forma maravilhosa, porque ele leu
aquilo que ele mesmo tinha falado pela boca do profeta Isaías, ele sendo a palavra de Deus. E que estava se cumprindo nele. Sim. Por isso que eles ficaram tão indignados. Porque falaram, puxa, ele está dizendo que ele é o Messias? E ele estava dizendo mesmo. Sim, porque ele é o Messias, né? É. Então, naquele momento se cumpriu mais essa profecia, aconteceu esse mistério, né? Como eu disse, ele falando da palavra de Deus, que é ele próprio, que ele próprio tinha falado pela boca de Isaías, se cumprindo na pessoa dele. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor cumpriu na nossa vida, que o Senhor cumpriu, ó Deus, através da Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra não mente, a Tua palavra está, Senhor, no nosso meio. Nós te agradecemos. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.